Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Economia para Todas, o seu podcast na Suécia que traz assuntos importantes para você ouvir no metrô, no ônibus, no trem, indo para o trabalho, indo para casa, tomando banho, lavando o cabelo, lavando louça. Inclusive, onde é que você costuma me ouvir? O que é que você costuma fazer enquanto você me escuta? Conta para mim nos comentários que eu fico muito curiosa em saber. Eu, por exemplo, gosto de ouvir podcast enquanto eu vou para o trabalho, quando eu tô voltando para casa e quando eu tô lavando um cabelo, porque, como vocês podem ver, meu cabelo é cacheado, demora pelo menos uns 15, 20 minutos para fazer todos os procedimentos do cabelo e para ativar os cachos também, ou seja, as cacheadas entendem que é um processo difícil. Mas eu não vim falar de cabelo, eu vim falar para vocês de um assunto muito pedido, que é a minha experiência como empreendedora na Suécia. Lembrando que, para você que ainda não sabe, o podcast Economia para Todas começou recentemente como uma extensão do projeto Economia para Todas, que surgiu na necessidade de ajudar a comunidade brasileira aqui na Suécia com assuntos variados de direito, economia, empreendedorismo, porque quando eu comecei a estudar direito aqui na Suécia e trabalhar na área, acontecia com muita frequência das pessoas entrarem em contato comigo sobre assuntos variados, e isso acabou evoluindo para um grupo no Facebook, que depois virou uma página no Instagram e que agora é também um podcast. Ou seja, a gente já está aqui nessas juntos há mais de 4 anos. Já fazem 4 anos que vocês me aturam, mas nem sempre vocês viam a minha cara e a minha voz. Então, portanto, nós resolvemos fazer um podcast para a gente conversar sobre tudo que é importante para você que é imigrante, que veio morar aqui na Suécia ou que quer morar aqui na Suécia. E se você caiu de paraquedas aqui no podcast, você talvez não assistiu os últimos episódios, nós estamos falando desse primeiro bloco, né, na nossa primeira temporada aqui do podcast, sobre empreendedorismo e como é que é a vida de empreendedor aqui na Suécia. Nós falamos, por exemplo, como é que você faz para abrir a sua própria empresa. Eu dei dicas para você como começar o planejamento da sua empresa na Suécia. Nós falamos sobre os tipos de empresa, como é que funciona cada tipo. Falamos também sobre impostos e declaração na Suécia, tanto para pessoas privadas como também para empresas. Ou seja, nós já demos para você todas as informações que você precisa para já dar aquele start na sua empresa e começar sua vida de empreendedora aqui na Suécia. Mas se você sente que ainda não ficou muito claro, que você tem dúvidas, não se preocupe, eu estou aqui para te ajudar. Você pode marcar uma consultoria comigo, você pode começar entrando em contato comigo pelas redes sociais, e aí a gente vai conversando, planejando o que eu posso fazer para te ajudar. Não se preocupe, eu tô sempre aqui para ajudar, sempre respondo. Quem já me conhece sabe que eu tô sempre no WhatsApp respondendo as minhas clientes. Então, não se preocupe, também vou estar aqui para te ajudar e vou fazer o possível para isso dar certo, tá bom? Além disso, nos próximos episódios, a gente vai falar um pouco também sobre outras coisas. O nosso próximo episódio vai ser uma entrevista com algumas empreendedoras super especiais que vão contar também um pouquinho da experiência delas como empreendedoras. E a gente vai falar também um pouco sobre carreira na Suécia. Ou seja, caso você não queira seguir a vida de empreendedora e quer simplesmente trabalhar aqui na Suécia, mas não sabe por onde começar, não sabe que área você vai trabalhar ou como validar o seu diploma na Suécia. A gente vai estar aqui para te ajudar e a gente vai falar também com uma especialista de carreira, e vocês provavelmente já devem saber quem é, mas eu não vou falar porque eu não vou dar spoiler, tá bom? Então fica ligada que essa primeira temporada tá muito legal e tem muita surpresa vindo. E na segunda temporada a gente vai seguir um pouco mais sobre a vida de família. Ou seja, como é ser casado aqui na Suécia, como é ser sambo, quais são as regras, como é que você faz para dividir bens, como é que é ter filhos aqui na Suécia, como é que funciona essa coisa da guarda, enfim, todos aqueles assuntos importantes que a gente precisa entender quando a gente mora na Suécia, quando a gente vai morar na Suécia. Então, se você está gostando desse projeto, não deixa de curtir, de comentar, de seguir a gente nas redes sociais, porque isso é muito importante. Mostra que você realmente está curtindo o meu projeto, que eu sei que é novo,
Eu tô aprendendo muita coisa ainda sobre essa coisa de podcast, mas eu tô aqui realmente para fazer isso funcionar para vocês, tá bom? E o que a gente vai falar um pouquinho nesse episódio de hoje? Como vocês já viram, todos os episódios anteriores foram muito mais sobre assuntos, ou seja, foram vídeo-aulas sobre impostos, declaração, empresa própria, mas eu nunca falei muito sobre a minha experiência como empreendedora, e eu acho que talvez isso pode até te ajudar a se sentir um pouquinho mais confortável ou saber o que esperar, porque às vezes a gente não conhece nenhuma outra pessoa que trabalha como empreendedor, né, que tem empresa própria, e por isso a gente fica um pouco receosa de abrir a nossa própria empresa. E nos meus anos de advogada aqui na Suécia, eu conheci muita gente, muitos brasileiros, muitas brasileiras, e eu, obviamente, muito rápido percebi que a realidade das pessoas é muito diferente. Por mais que todos nós tenhamos saído do mesmo país, as pessoas aqui não vivem a mesma vida. Algumas pessoas não têm as mesmas possibilidades que as outras pessoas. Muita gente tem sim dificuldades financeiras, por mais que estejam morando na Suécia. Isso se dá a N motivos, a gente não precisa entrar nesse tipo de detalhes, mas sim, a vida não é um morango para todo mundo, a vida não é uma coisa fácil, e é muito importante a gente ter esse tipo de perspectiva, para a gente entender que as pessoas passam por dificuldades e também isso nos ajuda não só a passar pelas nossas próprias dificuldades, mas também dá um pouquinho de valor pelo que a gente tem. Às vezes a gente está tão ocupado pensando, meu Deus do céu, como eu estou lotada de trabalho. Tem gente que não tem trabalho. Eu não estou falando que o seu problema não é importante, tá? Todos os problemas são importantes, mas às vezes perspectiva nos ajuda a seguir em frente e a ter aquele pontapé, aquela ajuda que a gente precisa para poder superar o nosso problema. E por que eu estou falando isso? Eu comecei a empreender justamente para poder ajudar a todo mundo. E eu nunca discriminei nenhum tipo de realidade. Ou seja, desde a pessoa que já tem uma vida um pouco mais confortável e quer saber como investir, ou como empreender, ou como, sei lá, fazer esse dinheiro render e crescer, como também as pessoas que não têm uma vida tão fácil e precisam se virar. Como é que elas podem fazer para conseguir um novo trabalho ou começar a empreender porque elas realmente precisam. São realidades diferentes para cada tipo de pessoa. E eu comecei a aprender isso muito rápido quando eu comecei a trabalhar com pessoas em geral. E a minha carreira de empreendedora começou lá em 2020, quando eu ainda estava na faculdade. Eu estava, na verdade, terminando o meu bacharel em Direito. Eu estudei Direito Financeiro. E essa oportunidade, né, essa necessidade surgiu justamente porque muitas pessoas entravam em contato comigo porque elas precisavam de ajuda. Eu lembro que minha mãe tinha muitas amigas que entravam em contato comigo, e aí a palavra ia se espalhando, é porque tem uma menina que estuda direito, pergunta a ela e tal. E eu logo percebi que existia um mercado muito grande, uma demanda muito grande, porque até aquele momento nós não tínhamos nenhuma brasileira ou brasileiro formado na Suécia ou que ativamente estava trabalhando como advogado. Talvez existia, eu não conhecia. Eu sei que tem advogados suecos ou de outras nacionalidades que falam português, mas eu sei que muita gente se sente confortável em entrar em contato comigo, porque não só eu sou brasileira, mas eu também entendo que como são os costumes e a realidade brasileira. E isso foi crescendo muito rápido. Eu não queria trabalhar com isso, muito menos em tempo integral, porque eu queria realmente focar na minha carreira paralela, sim. Eu tenho uma carreira paralela. Eu trabalho com outras coisas além do meu trabalho de direito. E eu queria focar nessa carreira. Na época eu estava trabalhando no banco. E eu sempre tive um interesse muito grande em trabalhar na área de finanças, na área de banco. É, Então eu não sentia que tinha um espaço para eu ser empreendedora ali naquele momento. Mas o tempo foi passando, a necessidade foi crescendo e eu comecei a dar consultorias por um valor baixo. Realmente, eu abri minha própria empresa, acho que foi em 2021 ou 2022. Eu comecei a dar consultorias extra. E eu comecei sempre oferecendo os 15 minutos grátis.
Isso era uma maneira, obviamente, de atender a demanda das pessoas que me procuravam e também para ter uma ajuda jurídica acessível, que era uma coisa que eu percebia que ainda não existia, pelo menos não naquela época. Naquela época era muito caro você entrar em contato com advogados, os advogados cobravam bastante para ter uma primeira conversa, então eu comecei a oferecer uma primeira conversa gratuita e a partir dali eu cobrava meus honorários normalmente. E isso, obviamente, virou um sucesso, muita gente me procurava, e, obviamente, quanto mais o tempo foi passando, mais pessoas iam entrando em contato comigo e mais a necessidade de ter um outro tipo de estrutura foi crescendo. Então, foi quando o Economia para Todas virou realmente uma empresa onde eu dou consultorias, normalmente através da minha empresa. Os 15 minutos viraram 5 minutos e os 5 minutos viraram consultorias pagas, porque hoje em dia, infelizmente, eu não consigo atender tanto a demanda de oferecer consultorias grátis para as pessoas. O que eu geralmente faço é, as pessoas entram em contato comigo para alguma pergunta que é mais simples, eu não costumo cobrar por isso, eu respondo normalmente, mas se a pessoa quer uma ligação, uma coisa mais longa, de 15, 30 minutos, eu cobro um valor nisso e, obviamente, é um valor que é cobrado dentro da minha empresa normalmente. E, além disso, eu trabalho para um outro escritório de advocacia, que é a Cliently, e é através da Cliently que eu dou consultorias em primeira mão. Eu atendo não só clientes brasileiros, mas também clientes que falam espanhol, sueco, inglês. É muito comum, principalmente porque, por exemplo, na Cliently, eu sou a única que trabalha com direito trabalhista e direito tributário. Então, é muito comum as pessoas me procurarem por terem problemas com o empregador, com a empresa que eles trabalham. Isso é muito comum. E graças a Deus a minha clientela está crescendo muito. Eu estou muito feliz em ver que muita gente está me procurando, não só da comunidade brasileira, mas também da comunidade latina, de outras comunidades que falam sueco ou inglês. Mas eu imagino que quem me vê hoje em dia não entende todo o percurso que eu tive como empreendedora. Eu já sofri muito golpe, já levei muita porta na cara, já tive muita gente se aproveitando de mim, já tive muita gente tentando sujar minha imagem ou difamar meu trabalho. E infelizmente são desafios que todos nós vamos passar como empreendedores, principalmente quando a gente trabalha com uma comunidade específica. E isso eu imagino que quem é empreendedor ou empreendedora aqui na Suécia deve sentir um pouco, principalmente caso você trabalhe para a comunidade brasileira. E não é uma crítica à comunidade brasileira. Eu digo isso porque muitas vezes, dependendo do trabalho que a gente faz, nós temos um foco na nossa clientela brasileira. Isso acontece muito principalmente se você trabalha, por exemplo, como, sei lá, se você faz bolo ou salgados, ou se você trabalha com comida em geral, e você faz comida brasileira, acaba que a maioria das pessoas que entram em contato com você são brasileiros. E muitas pessoas não entendem que, por mais que nós somos brasileiros, empreendedores brasileiros e trabalhamos para uma comunidade brasileira, isso não significa que nós não temos que seguir regras e até mesmo costumes suecos. Ou seja, muita gente acha que só porque a gente é brasileiro a gente vai dar um desconto, ou vai fazer coisa no precinho, ou vai fazer coisa na amizade, ou até mesmo vai passar por cima dos nossos limites para agradar os nossos clientes. Que isso é uma coisa, infelizmente, que acontece muito no Brasil. Muito empreendedor acaba tendo que tolerar muita coisa para não perder o cliente. E eu não estou falando que eu não tenho paciência, eu tenho sim muita paciência, eu escuto, mas obviamente tem coisa que eu não tolero porque todo mundo tem seus limites e eu também tenho. Vou dar alguns exemplos. Desrespeitos ou pessoas que tentam menosprezar o meu trabalho ou tentar, não sei, é, me sentir mal de alguma maneira, ou até mesmo pessoas aproveitadoras que tentam fazer com que eu preste mais serviços do que o combinado, ou que ficam importunando, ou que ficam me assediando moralmente de alguma maneira, sabe? Aquela pessoa que fica ligando 15, 20 vezes no WhatsApp. São coisas que eu dou um primeiro aviso, falo, olha, infelizmente não vou poder ficar tolerando esse tipo de comportamento. Se isso se repetir, infelizmente não vou poder mais ter você como cliente.
E pasmem, isso acontece com muito mais frequência do que vocês imaginam, principalmente porque as pessoas entram em contato comigo em situações de desespero. E existem, obviamente, momentos que eu entendo o desespero da pessoa. Seja porque a pessoa está sofrendo algum tipo de agressão ou algum tipo de problema em casa muito urgente, sei lá, a pessoa está sendo deportada. Eu entendo a urgência. E eu sempre tento, obviamente, responder as pessoas o mais rápido possível, porque eu sei o quão é importante, mas existe uma diferença muito grande entre você estar desesperado e você importunar, ou assediar, ou perturbar uma pessoa. Então, se você me ligar 3 horas da manhã, muito provavelmente eu não vou te atender. Se você me mandar 10 áudios seguidos e achar ruim que eu não respondi depois de 5 minutos, no horário comercial, é provavelmente porque eu estou trabalhando. Então, por favor, tenha um pouquinho de paciência também. Isso é muito importante. Mas, qual é a função um pouco desse vídeo? Eu queria contar para vocês um pouco sobre como é que eu me sinto como empreendedora aqui na Suécia, de um ponto de vista mais geral, voltado, no caso, para o sistema sueco. Vocês já entenderam, né, que ser empreendedor tem os seus perrengues, principalmente aqui na Suécia não é uma coisa assim muito fácil, mas do ponto de vista jurídico, né, no ponto de vista, ou seja, eu como empreendedora diante do sistema sueco, como é que funciona? É difícil? É fácil? Eu sofro preconceito? Isso é uma coisa que com certeza muita gente se pergunta porque a gente não sabe onde é que a gente está se metendo. E eu vou contar um pouquinho para vocês o que que eu sinto em relação a isso. Eu sinto que o governo sueco, em geral, ele é muito simplificado, as leis suecas, no caso, são bem simplificadas para você ter sua própria empresa. Obviamente, dependendo do tipo de empresa que você for abrir, existem regras e coisas que precisam ser seguidas, mas se você é um microempreendedor como eu sou, eu não vejo muita dificuldade no sistema em si. É um sistema difícil, obviamente, mas é um sistema que a gente acaba aprendendo com o tempo. Eu recomendo você sentar, ler, pesquisar. é, Quando se trata, por exemplo, da contabilidade, eu sempre recomendo você ter um programa automatizado. Existem vários programas que podem ajudar você a fazer contabilidade. E quando se trata dos impostos, todas essas coisas mais práticas, eu acho que é uma questão realmente de aprendizado. E, obviamente, tem gente que vai ter mais dificuldade ou menos dificuldade, mas, obviamente, os profissionais estão aí para isso. Se você sente que você tem dificuldade de fazer a declaração, contrata um contador. Se você tem dificuldade de entender como é que o sistema funciona, contrata um advogado na área, eu ou outra pessoa, enfim. Eu acho que essa parte em si ela é bem simplificada, mas talvez seja porque eu nunca tive que conviver com essa parte no Brasil. Então eu não tenho alguma coisa para usar de comparação. Eu só conheço o sistema sueco, que é o sistema que eu cresci, e o sistema que eu uso hoje. Mas provavelmente, se você era empreendedor no Brasil e começou a empreender aqui, você vai ver várias diferenças, vantagens e desvantagens. E isso, obviamente, é uma coisa muito pessoal. Quando se trata do mercado em si, obviamente, vai variar muito do tipo de serviço que você está prestando. Eu conheço muitos empreendedores que não têm nenhuma dificuldade de conseguir clientes suecos, de se inserir no mercado sueco, porque elas conhecem as pessoas certas ou elas têm aquela desenvoltura, né, de poder entrar em contato com os clientes, ou até mesmo são áreas que as pessoas não fazem muita distinção de onde você vem ou não. Um exemplo, por exemplo, é quem trabalha com construção, com transporte, com mudança. São áreas que você nunca vai ver, por exemplo, eu vou só contratar uma pessoa sueca. Não, as pessoas contratam quem é um profissional mais competente, um profissional que tem bons reviews, né, boas avaliações, ou profissional que esteja mais em conta. Então, obviamente, se você pensa em abrir esse tipo de empresa, você pode sim começar na área, na comunidade brasileira, que é uma comunidade que você já conhece, que você consegue trabalhar mais com esse sistema de recomendação, mas não tenha medo também de se arriscar a entrar em contato com outros nichos, né? Com outras comunidades de pessoas e principalmente a comunidade sueca. Porque se você faz um bom trabalho e você tem um valor justo, com certeza vão ter muitos clientes interessados no seu trabalho, independente se você é sueco ou não.
Quando se trata, por exemplo, de empresas que são mais voltadas para outros nichos, né, outras áreas, obviamente existem sim pessoas que vão ter algum tipo de preconceito contra o seu serviço, até mesmo outros estrangeiros. Então é muito comum, por exemplo, estrangeiros, isso eu já vi até brasileiros fazendo, que não querem contratar outros brasileiros ou estrangeiros porque não confiam no trabalho deles. E eu não vou entrar muito nesse mérito, é uma coisa muito focada mais em preconceito. E isso é uma coisa que a gente acaba precisando saber lidar, independente do que a gente vai fazer. Vão haver pessoas preconceituosas, vão haver pessoas que vão agir de má fé, e isso é, infelizmente, uma coisa que a gente precisa estar preparado. Então, por isso a importância de a gente saber o nosso nicho. No meu caso, por exemplo, eu nunca tive muitos casos de preconceito até eu começar a me lançar realmente no mercado sueco. Porque até então, quando eu dava consultoria, era mais voltado para o público brasileiro. Então, nunca houve essa coisa de, não vou entrar em contato com ela porque ela é brasileira. Com certeza deve ter tido gente que deve ter falado isso, comentado isso de alguma maneira, mas nunca chegou ao meu ouvido, até porque quem me procura é porque realmente precisa de mim, e eu sei que essa demanda sempre vai existir, porque sempre vão haver brasileiros chegando e sempre vão haver pessoas que precisam de ajuda jurídica. Mas quando eu comecei tentar entrar no nicho do mercado sueco, eu estava procurando uma empresa para poder fazer a parceria que eu tenho hoje com a Cliently, e foi bem difícil. Eu não vou mentir para vocês, foi bem difícil encontrar uma empresa que não só acreditasse na minha ideia, mas que realmente me desse a liberdade de poder fazer o que eu faço. E entre essas empresas eu conheci a Cliently, que é a empresa que eu trabalho hoje, que eu presto serviços através deles. E é uma empresa que eu gosto muito e que eu também acredito. É uma empresa que eu apoio, justamente porque é uma empresa que se parece muito comigo. As minhas chefes e todos os outros advogados que trabalham comigo são pessoas que realmente querem fazer o direito ser algo mais simplificado e também mais acessível, que é exatamente o motivo pelo qual eu comecei a trabalhar como empreendedora, né? Como o motivo pelo qual eu comecei a trabalhar com direito. Então, eu achei isso muito importante. Acho que foi para mim um divisor de águas, porque hoje em dia eu tenho não só o apoio, mas também o carinho de outros advogados, assim como eu, e trabalho para uma empresa incrível que realmente me ajuda e dá todo o suporte que eu preciso para poder dar minhas consultorias. E em troca, eu sempre estou tratando de trazer clientes para a empresa, de divulgar o trabalho da empresa e ao mesmo tempo também fazer com que o direito seja algo acessível para todo mundo, que não seja algo impossível porque é muito caro ou porque é algo muito complicado. A gente quer que seja simples, rápido, fácil e acessível. E é por isso que a gente trabalha principalmente no aplicativo, que é um aplicativo que você baixa e você consegue marcar um horário direto com qualquer um dos meus colegas, comigo ou com qualquer um dos meus colegas. Mas se eu for falar, por exemplo, dos pontos negativos, eu acho que existe, infelizmente, uma falta de apoio da comunidade e também do governo para os microempreendedores. E eu vejo muitos empreendedores cansados, exaustos, justamente porque acham que os impostos são altos e a cobrança é muito alta e acaba que você não recebe muita coisa de volta. E eu entendo, porque é um sistema que, por mais que seja um sistema montado já muito bem definido, é um sistema falho como qualquer outro. E para quem é microempreendedor e não está ganhando rios de dinheiro, às vezes a gente acaba sentindo que não compensa, que a gente simplesmente está pagando, 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 então não está recebendo nada em volta. E eu sei que é difícil. E eu falo isso para vocês porque eu quero que vocês se sintam preparados, porque empreender não é flores, não é um morango. Independente se você vai só fazer salgados para os brasileiros, ou se você vai abrir uma empresa de construção, ou se você vai fazer cabelo, ou se você vai, sei lá, ser dentista, ou psicóloga, ou advogada, enfim, não interessa. Todas as áreas são difíceis, são processos cansativos,
E o que eu mais escuto dos meus clientes e dos meus colegas empreendedores é que demora muito para a gente se adaptar, demora muito para a gente entender como as coisas funcionam e também demora muito para aquilo ali realmente começar a render. Então, por isso que é muito importante a gente ter um planejamento financeiro, a gente fazer um budget, a gente fazer uma estrutura econômica da empresa, ou seja, quanto é que a gente precisa ganhar para fazer aquilo rodar, o que que acontece, por exemplo, se eu não tiver nenhum cliente esse mês, eu tenho algum tipo de fundo de emergência, enfim, o que é que acontece na pior das hipóteses. E eu acho que, não estou dizendo que é tudo fácil, nem que é tudo muito difícil, mas quanto mais preparado a gente tá, mais informado a gente tá, menos a gente, menos risco a gente corre, né, de sofrer esse tipo de situação. Então, se você vai empreender, se planeja, vai ler sobre, pesquisa, estuda, não só como é que funciona o sistema, mas também como é que você vai fazer seu marketing, como é que você vai fazer o seu planejamento, como é que você vai alcançar seu público, como é que você vai se destacar da concorrência. E também estar sempre pronto para qualquer problema. Você pode, por exemplo, entrar num sindicato para empreendedores que vai te ajudar não só juridicamente, mas financeiramente, caso você não tenha um bom resultado na sua empresa. Você pode também fazer sempre um fundo de emergência, guardar, nem que seja 500 mil coroas por mês, só para você ter algum dinheiro caso alguma coisa aconteça. Enfim, existem várias maneiras que você pode se proteger. Em resumo, a vida de empreendedor não é fácil, não é difícil, não é tão diferente como a vida do Brasil, mas aqui existem muitas oportunidades, seja no sentido de deduções, seja no sentido de ajudas do governo, benefícios. É, não se deixe levar pelo medo. Empreender uma jornada muito legal, mas é uma jornada difícil. Mas quando ela é feita do jeito certo, é uma jornada muito satisfatória. E eu posso dizer para você que eu, como empreendedora já há 4 anos, eu não me arrependo. Eu gosto muito de poder prestar os serviços que eu presto e ter a minha própria empresa, ter essa minha liberdade de poder trabalhar de onde eu quiser. Mas, obviamente, a minha experiência é a minha experiência, principalmente, como eu falei, porque eu não trabalho full time, com a minha empresa, mas é uma coisa, sim, que eu pretendo fazer muito em breve. Então, vocês vão poder acompanhar a minha jornada de transição entre uma coisa e outra, quem sabe, como é que vai ser no futuro, mas eu prometo que eu vou estar sempre aqui para ajudar vocês. É isso. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Economia para Todas. Eu sei que esse episódio foi mais sobre falatório mesmo, compartilhar as minhas experiências. E eu quero saber de você, se você é empreendedor, como é que você se sente empreendendo aqui na Suécia? Quais são os pontos positivos e negativos? Conta pra gente aqui nos comentários, compartilha suas experiências. E não deixe de assistir os próximos episódios, porque no próximo episódio a gente vai ter uma entrevista muito legal mesmo. E depois disso a gente vai continuar falando um pouco mais sobre carreira, como é que você faz para validar seu diploma aqui na Suécia, se você quer trocar de carreira ou seguir a mesma profissão que você tinha no Brasil. E se você tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta a respeito, a gente também vai lançar um post no Instagram, onde você vai poder fazer as suas perguntas. E é isso. A gente vai ficando por aqui. Um beijo e até a próxima!